Um chamado para angústia. Por favor, abram suas Bíblias no capítulo 1 de Neemias. Neemias, capítulo 1. E, por favor, deixem aberto em seu colo durante a minha mensagem esta noite. Seria muito difícil para mim pregar essa mensagem se eu acreditasse na minha própria carne que está me dizendo que eu prego muito mensagens pesadas. Houveram vezes que fui ao Senhor nos meses passados dizendo: Senhor, por que isso? Por que não me dar mensagens alegres? Não posso. Pode ser que Deus esteja falando para mim: isto pode não ser para você. Mas isso é um chamado para angústia. Senhor, se você não me ajudar, eu não vou passar por isso. Eu não consigo. Senhor, eu estou muito velho para brincadeiras, tolices. Eu estou cansado de discursos sem significado, que não mudam as coisas. Senhor, apenas me ajude. Ajude-me. Pessoal, eu estou cansado de ouvir sobre avivamento. Eu estou cansado de ouvir sobre despertamentos, bem como sobre derramamentos do Espírito Santo nos últimos dias. Eu tenho ouvido esse discurso por cerca de 50 anos, apenas palavras, sem qualquer significado. Eu estou cansado de ouvir de pessoas dizer que querem ser amados, seus amados salvos. Eu estou cansado de ouvir pessoas dizerem: eu estou preparado para meu casamento problemático, apenas conversas, palavras. Eu não quero mais ouvir sobre o quão imoral a América se tornou, ou quão sem Deus é a nossa sociedade, ou quão corruptos são nossos negócios. Eu estou cansado de ouvir sobre o Islã tomando o controle e os cristãos perdendo poder. E como a igreja está morta por causa disso, também são palavras sem significado. Uma solução seria acabar com as nossas conferências, pois elas não resolvem nada. Como cooperar, como construir uma igreja maior, como alcançar o perdido, como fortalecer seu povo, como impactar o mundo nessa era de cibernética. Eu olho para todo o cenário religioso atual e tudo que vejo são invenções de ministérios de homens carnais. Em maior parte são sem poder e não há impacto sobre o mundo. Eu vejo mais o mundo entrando na igreja e impactando a igreja do que a igreja entrando no mundo e impactando o mundo. Eu vejo o entretenimento tomando conta da casa de Deus. Em uma obsessão com entretenimento na casa de Deus, e um ódio à correção, um ódio à repreensão, ninguém mais quer dar ouvidos, mas... Diga-me, quantas igrejas você visitou recentemente? Quantas que você conhece ou que você adentrou, que o Espírito Santo estava nela, todos os seus pecados foram trazidos diante da sua face, a amável graça de Deus? Qual foi a última vez que você esteve em uma igreja em que você, sobre tanta convicção, porque o povo de Deus esteve diante da sua face, e havia preocupação e agonia que os jovens prostravam-se e clamavam a Deus, pois o Espírito de convicção desceu sobre eles do céu? Quantas igrejas que você já teve recentemente em que você ouviu a palavra e
ela queimou em sua alma e você soube que vinha do céu? Você soube que vinha do coração de Deus? Espero que você a ouça aqui. O que acontece com a angústia na casa de Deus? Seja o que aconteceu com a angústia no ministério, uma palavra que você não ouve nessa geração mimada, você não ouve. Angústia significa extrema dor e sofrimento. As entranhas tão comovidas que se torna doloroso, uma dor aguda, profunda e cortante em seu interior por causa da situação interiormente ou exteriormente. Angústia profunda, sofrimento, profunda tristeza. Agonia do coração de Deus. Estamos ligados a nossos discursos religiosos e conversas sobre avivamento, mas nós nos tornamos tão passivos. Nossos autonomeados despertamentos duram tão pouco, e então, quando pequenos avivamentos e despertamentos vêm da mão de Deus, eles duram tão pouco, e naqueles momentos prometemos a Deus que nunca mais retornaremos à nossa passividade, mas não demora muito, semanas, talvez meses, e voltamos, e então nós dormimos na mesma passividade de quando começamos. Falo da minha experiência. E nós dizemos desta vez, Senhor, toca-me de maneira que eu não seja mais pelo resto da minha vida. É isto com fogos de artifício, muito barulho, estrondo e depois acaba. Toda paixão verdadeira é nascida da angústia. Toda paixão verdadeira por Cristo nasce através do batismo em angústia. Você busca nas Escrituras e descobre que quando Deus tentava recuperar uma alma, situação em ruínas, Ele procurava um homem de oração e o mergulhava nas águas da angústia, para que ele pudesse compartilhar sua angústia. Pelo que Deus via acontecer com a igreja, com seu povo, então ele achava um homem de oração, então ele batizava aquele homem em angústia. Você encontra isso no livro de Neemias. Jerusalém está em ruínas. Ela era o centro do interesse de Deus na terra naquele momento. Esta cidade santa estava devastada e cheia de iniquidade, casamentos misturados com os incrédulos. Eles estavam escravizando seu próprio povo, fazendo dos pobres escravos. A casa de Deus estava poluída com imundícia. O sumo sacerdote não se separou dos ímpios, reprovados, e como Deus vai lidar com isso? Como Deus vai restaurar as ruínas? Como Ele fará? O que Ele faz? Sabe, nós enfrentamos uma situação parecida, às vezes pior. Como Jesus profetizou uma época em que o homem está cada vez pior. A igreja difamada com pedofilia, crianças molestadas, incestos, adultérios. Uma nação imoral, cheia de lixo pornográfico. Está acontecendo nesses dias um festival de filmes em Nova York. Tem um novo filme prestes a lançar nas lojas dos Estados Unidos com garotos de 13 e 14 anos praticando todo tipo de sexo com adultos. E está sendo dito nesse festival de filmes que é um motivo de orgulho neste festival o fato de eles não estarem mais apenas abrindo o envelope, mas cruzando os limites. E a América concorda com isso. Arruinada, caos moral e ainda dividindo a casa de Deus. De qual outra forma você explicaria a multiplicação do número de cristãos?
que vão para casa e assistem a HBO, ou um programa que nunca vi, não tenho TV, mas ali, sobre esse programa no jornal hoje, New York Times, chamando de Família Soprano, trata-se de um grupo de mafiosos que mata, assassina, sexo, traição, mentiras, máfia, e temos milhões de cristãos nos Estados Unidos se juntando para falar sobre o próximo episódio e estão viciados a isso. Viciados! Alguns de vocês me escutam agora, trata-se de um programa, de seu programa favorito. Não riam. Trata-se de vida ou morte. Você veio aqui esta noite, levantou suas mãos, cantou hinos e se alegrou. E você assiste essa imundícia? Eu acredito no amor de Deus. Eu tenho pregado sobre misericórdia, graça e o amor de sua aliança. Eu tenho pregado da bondade e do grande sofrimento de Cristo. Mas multidões hoje estão saturadas com suas mensagens de tudo bem. Temos pessoas hoje em dia que estão transformando a graça de Deus em lascívia. Nos tornamos como filhos de Israel que disse as palavras certas, mas eis o que o Deus disse: eis ouvi as palavras deste povo e eles te disseram. Em tudo falaram bem. Quem dera que eu estivesse ali e guardassem todos os meus mandamentos para que bem fosse a eles e os seus filhos para sempre. Ó, sim, você tem as palavras certas, você canta bem as orações, mas o seu coração não está certo. Neemias 1 e 3, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Foi a palavra, foi a delegação da ruína cidade de Jerusalém, vinda a Neemias. E dizia: Jerusalém está arruinada, os muros caíram, há ruínas, grande ruína. Sim, são com certeza homens de Deus, bons homens. Eles não tinham ideia de como Deus iria lidar com essa situação, como ele faria para trazer a recuperação. Não tinham ideia do que Deus faria. Não tinham ideia. Viam destruição, desespero, sem esperança. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba, Deus achou um homem de oração, ele o leva às águas do batismo e este homem mergulha em angústia. No versículo 6, orou de dia e de noite e fiz confissões de pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não era um pregador, ele tinha uma profissão, ele era copeiro do rei. Ele estava em uma posição confortável, estava na realeza, estava realizado. Ele era um homem de oração e Deus achou um homem que não tinha apenas um momento de emoção, não era apenas uma preocupação repentina que depois morria. Você precisa entender, eu quebrantei e chorei e estive de luto e jejuei e depois
comecei a orar noite e dia. Quando eu ouço, eu chorei. Porque esses outros homens, supostos homens de Deus, que eram homens de Deus, pois logo em seguida seus nomes foram dados como importantes na cidade, porque eles não tinham uma resposta, porque Deus não os usou na restauração, porque eles não tinham uma palavra, porque não havia qualquer sinal de angústia, nenhuma lamentação, nenhuma palavra de oração, só ruína. Era só o que se via. É importante para você? É importante de alguma forma que a Jerusalém espiritual de Deus, a igreja, está casada hoje com o mundo? Existe tanta frieza varrendo a terra, tantas pessoas que conheço antigos amigos. Amigos meus que vejo um por um, maridos e esposas com tanta passividade, onde podem encontrar mensagens suaves, não quero mais ouvir qualquer coisa sobre a ira ou sobre a correção. Eles estão procurando isso. Alguns amigos próximos, eu os vejo caindo em crises e morrendo. Mais perto que isso, tem importância para você a Jerusalém dos nossos corações? Os sinais de ruína que lamentavelmente vêm drenando o poder espiritual e da paixão, cegos para a mornidão, cegos para a mistura entre as escondidas. Perceba que quando chega a cegueira espiritual, poucos a reconhecem. É a última coisa a ser reconhecida por um filho de Deus. Se eu, como pastor, conhecesse você pessoalmente e vigiasse sua vida, e como um pastor da igreja, eu viria a você e diria, eu amo você, mas tenho que te dizer. A verdade, você está mudando. Você sabe o que era? Algo do mundo entrou em seu coração, não sei se foi a TV ou se não sei o que é que mudou em você. Eu não vejo quebrantamento, eu não vejo a compaixão que vejo tinha por seus amados. Vejo preocupação pelos perdidos de sua família. Você está mudando pouco a pouco. Algo está acontecendo com você. Será que você cairia de joelhos quando a ruína que você nem conhecia for trazida repentinamente diante de seus olhos? E para falar a verdade, eu agradeço a Deus pela unção no louvor desta noite, pelos louvores de pessoas com coração santos que vivem em comunhão com o Senhor. Mas a questão é, com toda honestidade, muitos entre nós estão mudando e eles não sabem disso ainda. Você perdeu sua batalha. Perceba, quando você lê o livro de Josué, é quase que totalmente um livro de derrotas, porque eles perderam seu coração. Eles perderam a luta. Isso é o que o diabo quer, retirar a luta de você, eliminá-la. Para que você não trabalhe em oração mais, não chore mais diante de Deus, para que você se sente e assista a TV enquanto sua família vai para o inferno. Permita-me fazer-lhe uma pergunta. O que eu acabei de dizer convenceu você? Você deixou estas coisas entrarem uma após outra? Quando um pastor te diz, eu sei que você tem feito, falando contigo, você está mudando. Pouco a pouco você está perdendo o amor de Deus, o amor de Cristo. Pouco a pouco estas coisas estão abrindo brechas. Pessoal, por que você pensa que o seu pastor clama contra a TV? Você pensa que é por prazer carnal?
Não há prazer algum em alguém dizer, eu ouvi tua mensagem, TV fora, isto não me dá qualquer prazer ou qualquer prazer a um pastor. Nós fazemos isso porque nós velamos por sua alma. Essas coisas nunca ouvi dizer que fazem parte do nosso lazer, penetram e de repente a Jerusalém, as muralhas caem, a ruína se estabelece. Te importa o fato de seus amados que estão perdidos estão morrendo? E quando estamos cada vez mais e mais perto do fim, e te preocupa, pelo menos um pouco, que eles podem morrer e ir para o inferno, ainda que você ame a Cristo? Onde está a angústia? Onde estão as lágrimas? Onde está o lamento? Onde está o jejum? Muitos de vocês oram e jejuam, quebrantam diante do Senhor, mas estou falando do corpo de Jesus Cristo de maneira geral. Onde está o levantar de madrugada? Ele diz, de dia e de noite comecei a orar. Onde está a confissão dos pecados e dos pecados de seus filhos diante do Senhor? Por isso, diz Neemias, fiz confissão de pecado dele e de todo o povo de Deus. Ele diz, eu pequei, nós pecamos. Entenda, quando Neemias ouviu sobre a ruína e a destruição, ele nunca perguntou por quê. Porque um Deus santo e justo permitiu que a sua cidade fosse a ruína? Porque tantos dispersaram, tantos mortos e assassinados? Ele nunca perguntou a pergunta que muitos fazem, porque Deus permitiu as torres caírem e 2.000 pessoas morrerem nos escombros, ou 3.000? Como pode um Deus de amor pessoal, como o pastor Carter Colon disse hoje, e uma raiva santa ardeu em meu coração quando eu ouvi pregadores na TV, na rádio. Deus não teve nada a ver com isso. Deus não teve nada a ver com isso. Não culpem Deus. Quero que vocês abram em Daniel capítulo 9 e eu vou mostrar de uma vez por todas que aquilo foi Deus permitindo a América acordar. Deus não fez isso, Ele só impediu os planos do inimigo porque Ele tinha um propósito maior por causa do seu amor para conosco, para que não passemos toda a eternidade no inferno. Eu vou baixar minha voz para que você não pense que estou nervoso. Daniel, capítulo 9, versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente, podemos dizer, isso é América? E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus conselhos, que em teu nome falaram aos reis e os profetas e aos nossos pais como ao Senhor. O governo foi avisado por homens justos, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, de Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti, ó Senhor, e a nós pertence. E a confusão de rosto dos nossos reis e os nossos príncipes e os nossos pais, porque pecamos contra ti. Por quê? Porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, a graça, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos a sua palavra para andarmos nas suas leis, Ele que nos deu por intermédio dos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à lei de Moisés. Por isso a maldição e o julgamento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós.
E Ele confirmou a sua palavra, porque falou contra nós e contra nossos pais, juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e sobre nós também, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Então, permita-me voltar à minha mensagem. Existe uma grande diferença entre agonia e preocupação. Vou explicar. Preocupação é algo que você tem muito interesse, você se interessa. Um projeto ou uma coisa ou uma preocupação é uma necessidade, algo que toma toda a sua atenção e normalmente vem atrás de estímulos emocionais. Você pode ouvir, como ouvimos na noite passada sobre o sul da África e todas as centenas de milhares de pessoas morrendo de AIDS e as crianças, então você vê que houve algo como o que ouvimos a irmã Hilda, de milhares de crianças morrendo em Kolkata, Índia. Daí você se sente tocado por tudo isso e fica emocionado e fica muito preocupado, mas existe uma preocupação maior, preocupação e angústia, pois você se liga a uma causa, você se empolga com ela, monta um projeto, fala sobre ela, torna a causa conhecida, divulga ela e mantém a causa organizando-a. Investe esforço, mas deixe-me dizer algo que aprendi por todos os anos que preguei. Se não for nascido em angústia, se não for nascido pelo Espírito Santo, quando você viu e ouviu da ruína que os levou de joelhos e te levou a um batismo de angústia, onde você começou a orar e a buscar a Deus. Pessoal, esta igreja nasceu da angústia, 6 meses de angústias, lágrimas. De uma cidade caipira pequena da Pensilvânia, onde um pastor de uma igreja pequena clamava: ó Senhor, eu estou vazio, eu estou seco, se isso é o Espírito Santo, então eu não quero mais. Tal desespero, semanas e semanas clamando pelo Senhor, confessando meu vazio e sequidão. Então, finalmente, saí pelas ruas da cidade fazendo campanhas próximo à Rua 42. Vi pessoas vendendo um tipo de heroína mortal, o tipo mais forte. Eles diziam: eu tenho da boa. Você pode até matar você. E eu me lembro de perder o controle e não me importando com mais nada que passava, eu me sentei a um hidrante próximo ao prédio e chorei. Eu estava em angústia. Eu estava em angústia 4 quadras dali. Eu estava na Broadway chorando, lamentando e derramando lágrimas. Eu não me preocupava, não procurava um ministério, eu não queria construir uma igreja. Eu estava sentindo a dor de Deus por uma cidade perdida. Eu era a mesma agonia que sentira anos antes, quando nasceu o Ministério Desafio Jovem. Eu nunca tive nada notável de Deus em meus 50 anos que não tenha nascido na angústia. Nunca. Nunca. Caso contrário, é tudo obra da carne. Carne. E pessoal, viajei por todo o mundo, ouvi a queixa de pastores mortos e vazios. Alguns tratando suas esposas como animais, e eu ouvia: não oro há por meses. Ou estou há 6 meses sem orar e eu sei que os sermões não serão suficientes.
Eu sei que as revelações não serão suficientes, alianças não serão. Agora sei, ó meu Deus, eu sei, até eu estar em agonia. Até eu estar em agonia sobre isso, estarei apenas pregando sermões, ó Deus. Pregando sermões, e eu disse: ah, não, é tarde demais, não tenho mais tempo. E todos os nossos projetos, ministérios, tudo que fazemos, onde estão os professores da escola dominical que choram pelas crianças, que eles sabem que não ouvirão a mensagem e estão indo para o inferno? Por onde vou, sempre aparece alguém com um projeto, um plano, um sonho. Só isso, querido. Ninguém vem a mim quebrantado, ninguém vem a mim depois de horas de jejum e oração e lamento, nem coração quebrantado. Estou cansado disso. Entenda, uma verdadeira vida de oração começa no lugar da angústia. Em um lugar onde decisões vitais são tomadas. Entenda, se você colocar seu coração para a oração, Deus virá e compartilhará seu coração com você. Ele vai abrir seu coração e digo-lhe, a dor em seu coração. Mas ele vai mostrar a condição de sua igreja. Ele vai te mostrar Ele vai mostrar a condição em que você está, a condição do seu próprio coração. Ele vai mostrar isso a você. O que isso significa para você, isso te importa. E esse servo em angústia terá que tomar uma decisão, e todos vocês terão que tomar essa decisão, e terei que tomar. E você, levantando-se da sua angústia, sai fora dela do batismo em águas de angústia, dizendo: isto é muito para mim, mal posso suportar isso. Eu não quero mais isso. Deus, eu não aguento mais. Apenas quero ser um cristão comum, não quero carregar esse peso tão grande. Eu não quero mais lamentar por minha família, apenas quero levar pela fé. Percebe? Você terá que tomar uma decisão agora, se você vai carregar meu fardo, se você vai ser um instrumento de restauração, se você espera que alguém seja um instrumento em sua família, ou para fazer essa obra, você estará enganado, pois enfadei seu coração, meu coração, e eu abri minha angústia, e você permite-lhe senti-la e compartilhá-la, o que vai levá-lo a seus joelhos. Lá Deus te dará a palavra de direção. Foi isso que aconteceu com Neemias, pois ele saiu literalmente fora das águas da angústia, com uma palavra tão clara que ninguém pode rejeitar. Ele levou sua cidade, uma nação, para os joelhos. Você percebe isso no capítulo 8 de Neemias. Entenda, você relaxa, se afasta e volta para sua passividade. Apenas quero ser um cristão comum. Mas não existe isso. Ou seu coração começa a clamar: oh Deus, seu nome está sendo blasfemado. O Espírito Santo está dizendo, zombando, está sendo zombado pelo inimigo. Testemunho de fidelidade do Senhor, e algo precisa ser feito. Você não pode continuar derrotado. Vamos voltar à palavra. Quando eu ouvi que Jerusalém havia sido destruída, perceba, se ele acreditasse naquela teoria de que Deus precisa chamar ele não teria feito o que fez. Minhas coisas, me dê 2 ou 3 dias e esse tipo de desafio que gosto. Vamos lá, vamos ser assim. Sem angústia, sem jejum, sem oração, sem quebrantamento. Façamos isso.
nada teria sido feito, as muralhas não teriam sido construídas ou reconstruídas. Qualquer coisa que você tentar fazer sem esse batismo de angústia não vai ter sucesso e vai cair, não vai funcionar. Ouça o que uma irmã me escreveu semana passada, irmão David. Eu estou tão faminta pelo Senhor, eu estou tão cansada dos encontros legais. São encontros espirituais fofos. Me disseram em uma conferência para mulheres que haveria grande experiência espiritual, então fui com um grupo de irmãs, haviam 15.000 mulheres. Eu fiquei aterrorizada na primeira noite quando abriram a conferência com uma comédia, foi de mal a pior, levados pelos líderes, não houve sequer uma oração, nenhuma menção de oração, era uma farsa. Fiquei ainda mais vazia. O profeta Amós clamou contra aqueles que estavam descansando em Sião, comendo, cantando suas músicas, mas não estavam aflitos pela ruína de José. No original hebraico, eles estavam agonizando em oração pelas ruínas de José, de Israel. Eles não estavam agonizando, não estavam em angústias pela situação de Israel. Comédia, sim, canções alegres, sim, comendo, companheirismo, bons momentos, sim, mas chorando, lamentando, agonizando, jejuando. Não, não, não! Isso não. Pessoal, prestem atenção. Resultante desse batismo de angústia vem uma outra coisa maravilhosa que acontece com aqueles dispostos a se submeterem a Ele. Uma coisa maravilhosa, o conhecimento imediato da voz de Deus. Imediato. Ora, se você não tem um histórico de oração, se você não tem essa vontade de compartilhar da oração de Deus, você poderá receber isso? Não. Ele diz, eu darei se você pedir, e isto eu darei. Ó Deus, eu quero me afastar e conhecer o seu coração. E quando você começar a buscar sua face, você permiti-lo, quebrá-lo e moê-lo, você entra em comunhão com Deus. Percebe? Deus nos chama para viver em angústia. Isso é o nascimento, é o ventre de algo que Deus traz a você. Você cumpra a retirar das ruínas, a restauração da sua família, ou a dor que for, Ele vai levá-lo a esse batismo. E como no batismo das águas você se levantará dele, das águas, mas você sairá com esse conhecimento imediato da voz de Deus. Pois veja, Neemias, ele orava, jejuava, lamentava e deixou esta marca na sua cidade. E fez com que o rei notasse que ele era um copeiro. E depois disso, depois de ter dado vinho ao rei, o rei diz, por que você está abatido? Por que de semblante triste? Neemias não teve tempo de elevar seu coração a Deus. Ele não teve tempo. Ele então não foi e disse, dá-me 3 dias para que eu ore e busque a Deus. Ele tinha uma palavra imediata. Porque o semblante triste de Neemias, ele disse, então temi, então orei ao Senhor Deus e disse ao rei, em outras palavras, imediatamente de Deus, uma direção imediata ele pediu, conhecer a voz de Deus. Vai haver tempos em que você não saberá o que fazer e não haverá tempo para ir orar em segredo, você terá que ouvir sua voz. Este é o caminho para conseguir direção imediata. Aquele foi um resultado glorioso do batismo na angústia. O servo que estiver disposto a sentir a dor de Deus é o único servo que tem autoridade, o direito de apoderar da promessa e aliança de Deus.
Nós pregamos alianças aqui. Então somente aqueles que conhecem seu coração e que permitiram que Deus trouxesse cura naqueles momentos e que permitiram que Deus fizesse algo em suas almas, dizendo, ó Deus, não posso fazer isso sozinho, mas eu preciso de Ti. Preciso que cuide de meus filhos, que eles não vão para o inferno, não vou permitir que isso ocorra. Ó Deus, eu não vou viver nessa vida mortalha, não vou mais viver dessa forma, nessa frieza, mas, ó Deus, renova-me. E quando você se tornar um verdadeiro, seu coração, que busque a Deus, você poderá apoderar das promessas da aliança de Deus. Depois de fizer isso, veja o capítulo 1, versículo 8 e 9 de Neemias. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos separarei entre os povos. Ele se apoderará a mim e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei a um lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ele recorreu à aliança feita a Moisés. Isso foi o que você prometeu, Deus, ele diz. Pessoal, quando você permite que Deus leve você a esse lugar que vai além da preocupação, além da emoção passageira, ele diz, Deus, eu vou colocar meu coração. Então você tem todo o direito de se apoderar das alianças e promessas de Deus. Entende? Já estou terminando. Nós temos uma nação, uma igreja de profissionais em diagnósticos. Qualquer um sabe o que há de errado com a igreja. E estão trazendo estatísticas e resultados que podem dizer quantos ímpios existem na China. Eles trazem resultados de quadros, mas não têm a menor ideia. Em todos esses livros e artigos atuais, você não vai ouvir nada sobre angústia, lágrimas, quebrantamento. Você não vai ouvir nada sobre isso. Para finalizar, quero perguntar-lhes por que Neemias, de todos os homens de Deus, por todo Israel, porque Deus compartilhou sua angústia, seu coração com Neemias. Porque ele era um homem de oração. Ele já estava em oração. Quero dizer-lhes algo. Eu acredito em destino e acredito que Deus me escolheu. Mas Deus pode escolher um homem e cancelá-lo do nada. Neemias poderia ter dito, olha, eu tenho mais influência bem aqui, tenho a confiança do rei, eu preciso ficar bem aqui, eu tenho certeza que Deus vai levantar alguém. Contudo, ele disse, ó Deus, este é meu fardo, abra seu coração para mim. Agora sei que vai ser preciso mais do que pregação, mais do que qualquer revelação. Não vai haver renovo, avivamento ou despertar até que você esteja disposto a deixá-lo trazer quebrantamento novamente. Eu não sei porquê, mas sei que algo está por vir. Os outros pastores já compartilharam com vocês o que eles sentem sobre os difíceis tempos que estão por vir, porque não vem somente do púlpito, mas também dos políticos, ao ardor do mundo. Mas eu preciso dizer que Deus está me chamando primeiramente para um batismo de angústia. Eu não sei agora o motivo, a razão, mas eu disse a Deus que não vou. Eu tenho que ir a uma conferência de pastores em maio na Escócia, país de Gales, Irlanda, e depois ministrar ao redor do mundo.
E eu vou cerca de 2 ou 3 vezes por ano, mas eu disse a Deus, eu não vou a um novo encontro até que eu conheça a sua angústia por pastores. Eu não posso ir só porque é necessário, porque eu combinei e aceitei. Entende? Ou não? Quando eu prego algo assim, tudo fica tão quieto, eu tenho a impressão que Senhor, eu quero as pessoas felizes. Pessoal, a coisa está ficando séria e o tempo está passando. Por favor, não me diga que você está preocupado, não me diga que você quer seus amados salvos quando você passa horas em frente à TV e à internet. Que isso? Não sei como terminar isso. Senhor, me ajude. Eu tenho o sentimento que isso não seja para toda a congregação, mas para alguns está falando bem profundamente. Falando com seu coração como está falando com o meu. Talvez você não precise orar tanto, mas eu imploro, por favor, eu preciso orar. Senhor, eu apenas orarei e não sei mais o que fazer. Eu preguei o que você me mandou, o que está em meu coração, mas não sei mais como terminar. Você termine por mim. Senhor, fale você conosco. Senhor, é preciso chegar a um ponto, eu não sei mais o que era. Eu não sei mais o que deveria ser. Deus, eu não tenho seu coração, seu fardo. Eu quis a tranquilidade, a felicidade. Só queria ser feliz. Mas, Senhor, a verdadeira felicidade vem, a verdadeira felicidade, a alegria vem como resultado do batismo em angústia. Isso é alegria quando vemos o resultado em termos recebido seu coração, então o Senhor nos dá a direção, então vemos a realidade permanente, vamos a uma cidade inteira, vemos uma cidade inteira se arrepender aos teus pés. Agora é a hora de se alegrar, deixe a alegria do Senhor ser a sua força. Mas essa alegria veio ao ver a vitória no que resultou da angústia. Ó Deus, eu não estou tentando impressionar ninguém aqui. Eu não estou tentando empolgar ninguém aqui, mas Deus, se você fará isso por alguém, faça comigo. Eu quero meu coração quebrantado novamente. Senhor, eu quero que você me leve ao seu coração e quero sentir o sofrimento e as necessidades desse povo também, para que quando eu estiver sobre esse púlpito eu pregue sua mente e seu coração. O capítulo 8 de Neemias, versículo 8. E leram no livro da lei de Deus e declararam, explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse, as pessoas disseram amém. Eles levantaram as mãos e eles baixaram a cabeça, adoraram ao Senhor com as suas faces em terra. Mas, pessoal, este é o resultado desse batismo de angústia. Agora Deus está lhe dando
com todas as famílias de Israel. Ele está lidando com os príncipes, os líderes. Esdras e Neemias então ajuntaram o povo. Esdras abriu o livro à vista de todos, e quando ele abriu, o povo se levantou e leram no livro da lei de Deus, declarando e explicando tudo. Faziam que, lendo, se entendesse Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, e os escribas e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei os vinhos, e não tendes mais, porque não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Entende? Esse é o resultado de carregar o coração de Deus. A alegria verdadeira de ver Deus cumprir sua palavra e suas alianças em sua vida. Não há nada da carne que te dará alegria. Eu não me importo com isso, eu não me importo com que tipo de casa eu more, não me importo com nada físico que a alegria pode me dar. Somente o que vem do Espírito Santo. Quando você obedece e carrega no seu coração, Ele te dá o conhecimento de sua voz, conhecimento instantâneo. Este é o caminho. Ande nele. E então as maravilhas, a alegria de ver Deus responder sua oração. Construa os muros ao redor de sua família, construa os muros ao redor do seu próprio coração. Faça de si mesmo forte e inconquistável perante o inimigo. Deus, isto é o que desejamos. Você levantaria as mãos, você poderia dizer o que está em seu coração neste momento? Agora mesmo, apenas diga o que está em seu coração. Você pode ter vindo aqui, diga a Ele: Senhor, eis o porquê eu estou aqui, quero ouvir a todos, apenas fale. Diga a Ele por que você está aqui. Diga a Ele por que você está aqui. Pergunte a Ele o que você tem de fazer. Diga a Ele: Senhor, perdoa. Onde esteja você estiver nesse prédio, ouça-me com atenção. Tudo o que esperamos que Deus faça é que comece uma obra em você e em mim. Uma obra muito especial, para que quando você vá nesse travesseiro, com a cabeça nesse travesseiro, pessoal, há uma disciplina nisso, há uma disciplina, você deve querer para fazer isso. Quando Deus ver que você dispôs seu coração, Ele fará o restante. Mas é necessário que haja algo em seu coração imediatamente. Deus, eu não vou te dar qualquer descanso de agora em diante até que eu veja a minha família salva. Eu preciso ver isso por minha família. Eu oro desesperadamente, então. Vou dizer-lhe uma coisa: quando um homem vem a mim e diz: David, eu sou escravo da pornografia, eu digo: melhor é Deus, em oração, imergir em si mesmo em palavras. Deus, e muito desesperadamente você faz isso, busca a Deus. É isso que Ele quer de nós, é assim que Ele quer nossos corações. Se você fizer isso, Ele vai dar a você, Ele vai balancear tudo com a paz e a alegria que você nunca conheceu antes. E a alegria que você tiver, então, não vai desaparecer quando sair. Será a alegria eterna, a paz dele. Se Ele der a você outro fardo dele, Ele vai te aliviar de um. E Deus nunca deixará seu coração partir, pois Ele dá a cura completa. Nunca antes em minha vida eu quis tanto me quebrantar diante de Deus. Pois quando eu me ponho diante de 4 ou 5 mil pastores, eu sei que se eu sempre soubesse, pessoal, é algo que você encara quando você for para um trabalho amanhã, você encara toda a força. Você precisa saber que você sabe que você precisa saber. Eu devo parar de falar, eu vou pregar outro sermão, mas eu quero que você ouça a voz do Espírito Santo, que você disponha sua mente,
Se ele disser, por exemplo, para você desligar a televisão imediatamente, se a internet derrubou você, livre-se de seu computador. Faça aquilo que Deus te direcionar, seja lá o que for. Ninguém tem que lhe dizer se trata de algo legalista ou não. Apenas faça o desejo de Deus para você. Você poderia agora sentar em seu coração: Jesus, eu preciso de Ti. Para onde for, por todo o caminho, eu quero estar contigo. Vem, Espírito Santo.